Boa noite a todos. Hoje é nosso dia de ceia, né? Chamamos de primeiro domingo do mês. E a ceia é um bom lugar para a gente estar falando, sobre esse jejum que está acontecendo no Brasil hoje, falar sobre arrependimento, perdão de pecados. Então, que bom. Se vocês quiserem, podem se inscrever no nosso YouTube, já sabem disso, porque aí fica fácil. Essas pregações elas sobem para o nosso YouTube depois, aí vocês podem enviar para várias pessoas, mas preferivelmente gostaria que vocês estivessem sempre com a gente, né, na nossa live, para falar aí da glória de Deus. Meu nome é José Carlos Sampaio, nosso Ministério Igreja Cristã Verbo Morumbi. Ficamos muito felizes quando o presidente concordou com alguns pastores, que eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo, achei interessante que alguns pastores estavam visitando Brasília para falar com o presidente de uma cidade pequena lá, que trabalha com tricô. E aí explicaram para o presidente que ele deveria convocar o jejum, né, por causa dessa guerra, desse vírus, e para o Brasil sair dessa situação. É uma grande guerra espiritual. A gente tem dito que a gente deve se preparar para o dia mau. Eu vou pedir perdão para vocês, eu não vou continuar Atos hoje. Terça-feira a gente volta com o livro de Atos. Achei, por ser ceia e por ser um dia de jejum nacional, teve essa mudança. Eu volto aos estudos de Atos. A gente vai fazer ainda mais pelo menos 4 ou 5 pregações da série do livro de Atos. Mas hoje eu quero falar do versículo mais falado em todos os grupos da internet, em todas as igrejas. Eu quero falar sobre ele hoje. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, né, 14, 15. A Bíblia diz o seguinte: abra sua Bíblia ou o seu celular. O Senhor aparece para Salomão e diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, número 1, meu povo. Número 2, se humilhar. Número 3, e orar. Número 4, buscar a minha face. Número 5, se converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse nosso jejum, ele tem o objetivo de sarar o Brasil. Agora, é claro que quando a gente fala de sarar, de curar, a coisa é bastante intensa, porque tudo é uma guerra espiritual. E a nossa guerra espiritual não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades e dominadores desses séculos nas regiões celestiais. Não se trata de um vírus, não se trata de 5 vírus em 7 anos. Não é sobre o mundo já passar fome há bastante tempo. Vocês sabiam que 30% do mundo vive em estado de pobreza e de fome? Não se trata de poderes políticos brigando, porque eles brigam há muitos anos e há muito tempo. Desde a época de Jesus, lá em Jerusalém, havia uma grande briga, e Jesus acabou entrando no meio dessa briga, dessa guerra, acabou ficando ali na brecha, vamos dizer assim, de uma briga entre romanos, entre a política romana, entre a cultura grega, entre a cultura dos sacerdotes e fariseus. E para vocês terem uma ideia, os fariseus, eles eram donos da religião. Os gregos, eles eram donos da cultura. Os romanos eram donos de todos os reinos e das cidades. Os romanos estabeleceram a paz romana. Eles construíram as estradas, para que o reino de Deus depois fosse pregado.
Os gregos, a língua grega facilitou a tradução da Bíblia para que a gente entendesse até hoje. O que eu quero dizer com isso? E até os sacerdotes, sendo usados para matar Jesus, embora tivessem feito mal, olha o que José fala para os seus irmãos. Em verdade, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus entendeu mudar isso, salvação na terra. Então, apesar de a gente saber que essas pestes vêm do mal, do dia, Deus envia as pestes por castigo mesmo ao povo, por causa dos seus pecados, por causa da separação de Deus. Essas pestes e pragas também vêm muito do nosso plantar, do nosso colher. Nós precisamos entender que a guerra espiritual é muito ampla e que, na verdade, nós não podemos achar que um jejum nacional, que é muito lindo, eu estou de acordo, que os pastores que estavam com o presidente pediram, eu coloquei isso no meu grupo de WhatsApp, o presidente disse, olha, aqueles que acreditam, aqueles que concordam, eu achei interessante. Porque muita gente vai fazer jejum e vai achar que o jejum vai resolver o problema do Brasil. A questão é que o jejum não pode ser maior do que a nossa crença e a nossa fé em Deus. Esse é o problema dos judeus. Os fariseus, os israelitas, eles acreditavam nos rudimentos, eles acreditavam em coisas da religião que pudessem ser maiores do que Deus, coisas boas. O jejum é muito bom. Eles acreditavam que o templo, por exemplo, era o centro da adoração de Deus. Eles acreditavam que o sábado era a maior coisa para Deus. E não se trata disso, trata-se de Deus. Trata-se de a gente subir um pouco mais alto, de a gente ir um pouco mais acima. A nossa motivação para o que Deus pediu aí através de Salomão, se o meu povo se humilhar e buscar a minha face, que é o segredo disso tudo. O povo de Israel, no livro de Crônicas, foi liberto do cativeiro. E por que entrou no cativeiro? Porque havia uma apostasia espiritual, havia uma frieza espiritual. O povo de Deus era o povo de Judá, principalmente, era o povo que era a raiz, era o fluxo. Tudo se movia através da tribo de Judá, era uma predominância de Judá, era uma predominância sobre Israel, sobre os descendentes de Davi. E eles não estavam vivendo de acordo com a vontade, com o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? O que eles não obedeciam dos mandamentos de Deus? Simplesmente o primeiro mandamento, como de costume. Eles faziam estátuas, eles tinham idolatrias, eles faziam feitiçaria, eles tinham coisas que eles davam mais importância do que amar a Deus, sobre todas essas coisas. Eles tinham que não fazer, como começa o mandamento, uma série de coisas, mas eles estavam fazendo. E eles achavam que um jejum e que um ato simbólico, religioso, poderia mover o coração de Deus. E Deus chega a dizer no livro de Jeremias, ele falou, eu não vou ouvir vocês. Eu não vou ouvir vocês. Eu me cansei das vossas festas. Deus chega a dizer que cansou até dos jejuns. Então nós precisamos entender que esse jejum foi maravilhoso para quem já fez, para quem ainda está em jejum. Ele pode e é maravilhoso, pode ser, e é muito importante o jejum. Vocês vão ver a importância do jejum e oração. Os dois têm que estar muito sintonizados se a gente entender a motivação. Jesus fala lá na oração do Pai Nosso, olha, vocês hipócritas fariseus, vocês jejuam para aparecer. Vocês jejuam para querer aparecer, ser mais religiosos. A motivação de vocês é aparecer na frente dos outros. Vocês entrem no seu quarto e jejuem, não precisa ficar mostrando para os outros que Deus vai recompensar vocês. Então eu tenho certeza que vai haver uma recompensa desse jejum. Esse jejum pela nossa nação, mas o jejum não é para a nação, o jejum não é para o presidente, o jejum não é para nós, o jejum é oferecido para Deus. É como louvor, é como nossa oração. Nós oferecemos a oração e o louvor a Deus, e através dos nossos jejuns,
orações e louvores, isso sobe como incenso agradável a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele se inclina sobre a terra, e aí ele vai ter misericórdia, porque ele é um Deus misericórdia amoroso e vai sarar a nossa terra. Nós precisamos entender a quem nós estamos dirigindo o nosso louvor. Por isso a Bíblia diz, só o povo de Deus pode entender verdadeiramente o que Deus está requerendo de nós. Um amor incondicional, um amor em primeiro lugar. Um louvor em primeiro lugar. Deus requer esse amor, Deus requer esse louvor, Deus requer essas coisas de nós. A Bíblia chega a dizer que ele é um Deus ciumento, ele é um Deus que ele não divide a honra dele. Então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então não adianta desobedecer. Israel era o povo de Deus, Israel é chamado da menina dos olhos de Deus, ainda é. Deus tem promessas de restauração para Israel no futuro. Mas Israel apostatou, Israel abandonou a Deus, foi para o exílio, voltou do exílio. Israel viveu um tempo de prosperidade nacional, Salomão um grande rei. Davi tinha conquistado tudo para Israel. E por que Davi conquistou tudo para Israel? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus fala isso no Novo Testamento. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele fazia toda a minha vontade. E fazer toda a vontade significa quando errarmos como Davi errou, e errou feio, a gente se voltar para Deus e para o sacerdote de Deus e pedir perdão, que foi o caso de Davi, e rapidamente reconhecer as nossas falhas. Então se o meu povo orar, clamar, agonizar, reconhecer os seus pecados, buscar a minha face, me buscar em primeiro lugar, de todo o coração, eu perdoarei, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei, eu purificarei, eu sararei e eu derramarei chuva sobre essa terra. O povo de Israel tinha muitas promessas. É muito importante a gente entender que nós somos a nova Israel de Deus, que nós somos o povo da promessa e que essas promessas, elas são nossas promessas também hoje. As promessas de Jerusalém ser o lugar central de adoração passaram para nós. Só que agora o lugar central de adoração não é no templo. O lugar central de adoração, o foco da adoração, e nós estamos restaurando o louvor no Brasil. A restauração do louvor significa colocar Deus em primeiro lugar como foco do nosso louvor e da nossa adoração. Não o templo, não os rituais. Nós temos que colocar Deus no centro de todas essas coisas. A restauração do louvor é uma promessa para o novo Israel de Deus que somos nós. Israel não o recebeu, mas a todos quantos o receberem, ser-lhe-ão dados poderes de filhos de Deus. Nós temos poder através do Espírito Santo de exercer a verdadeira adoração. O verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor, ele é importantíssimo, porque ele tira a angústia. A Bíblia diz que Deus troca, Deus nos coloca, quando temos vestes de louvor, por espírito de angústia. O país está angustiado, o país está com medo, o país está acuado, o país vive uma desolação. Por quê? Porque é um país que não está vestido com vestes de louvor. Porque as vestes de louvor, elas nos dão confiança para passar por tudo isso. As vestes de louvor, elas nos dão alegria para passar tudo isso. Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos promessas de Deus. Assim como os filhos de Davi, eles reinariam sobre Israel, os nossos filhos têm que reinar nessa nova Jerusalém. Temos promessas para os nossos filhos, temos promessas para os nossos ministérios, temos promessas para a nossa nação. E qual é a primeira promessa? Uma nação avivada. A primeira promessa é uma nação avivada. Então eu não quero me colocar aqui no lugar de Deus, de dizer quando Deus vai trazer o remédio, embora a gente já saiba que existe lá um remédio que está sendo testado. Eu não quero aqui me colocar no lugar de Deus e dizer quanto tempo vai demorar, embora eu possa profetizar. Porque na verdade nós precisamos tomar cuidado para não buscarmos coisas de homem ao invés de Deus. Presta atenção. Lembre-se de Pedro com Jesus.
Jesus fazia milagres sobrenaturais e Pedro viu aquilo e falou, puxa vida, agora nós vamos nos libertar, agora nós vamos ganhar a guerra contra os romanos, contra os fariseus. E Jesus dizendo para ele, Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque cogitas nas coisas dos homens e não cogita nas coisas de Deus. Sabe o meu medo de tudo isso? O meu medo de tudo isso é que a gente, como povo de Deus, a gente fique querendo cuidar muito das coisas que não são as coisas de Deus. É claro que eu também tenho essa vontade de sair daqui a semana que vem, de que o remédio seja achado, que o Brasil seja unificado politicamente, para que o nosso presidente, que é temente a Deus, que foi colocado por Deus, eu acredito nisso, ele consiga ter a paz para governar. Mas será que essa é a vontade de Deus? Jesus aparece na terra dizendo, cuidai vós que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. E muitos da mesma casa não se entenderão. E uma casa dividida não prevalece. E o que a gente vê no governo do Brasil? E o que a gente vê? Se vocês perceberem naquele vídeo que eu mandei, os pastores estavam orando para Deus, pedindo, né? Puxa, presidente, podemos orar? Achei lindo, deram promessas para o presidente. A gente percebe o nosso líder sozinho mesmo, como um outro pastor disse, né? Porque realmente ele tem muitos inimigos ali. E aquela moça dizia, olha, Senhor Deus, o Senhor tem que buscar o que é o melhor para a nação. Nós colocamos o Senhor aí. Então a gente percebe que ela é uma democrata. Uma mulher sensível e democrata, ela está preocupada com a nação, com o alimento dos filhos dela, eu também. Mas e com a vontade de Deus? Quem se preocupa com a vontade de Deus? Será que Deus está preocupado em resolver o problema da nação essa semana? Ou será que precisa acontecer mais algumas coisas para que algumas pessoas entendam a vontade de Deus? Será que nós estamos como Pedro? O Senhor não vai para a cruz, não. O Senhor não morre, não, Senhor. Por que o Senhor vai fazer isso consigo, Senhor Jesus? Vamos governar. Será que nós estamos cogitando as coisas do alto? Será que nós estamos cogitando as coisas de Deus? É só para a gente pensar. Volto a dizer para vocês, eu sou um pouquinho informado também, eu tenho minhas convicções políticas, como eu tenho ouvido, há muitos WhatsApps que têm convicções parecidas com as minhas, eu tenho as minhas convicções, mas será que essas são as coisas de Deus? Os discípulos perguntaram para Jesus, o Senhor já vai libertar Israel? Quando eles viram Jesus lá fazendo milagres, Jesus falou, essas coisas não pertencem a vocês saber o dia e a hora. Mas por enquanto, vamos pregar o Evangelho? Jesus falou para eles, vamos fazer as coisas que dá para fazer? Então dá para a gente jejuar, dá para a gente orar, dá para a gente buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus significa buscar a vontade de Deus. E a Bíblia diz que muitas vezes nós não sabemos como orar. Que nós pedimos mal. Porque não pedimos segundo a vontade de Deus. Que tal? A oração em línguas fala sobre isso, que nós deveríamos orar com gemidos inexprimíveis. Eu mandei um vídeo, um áudio para vocês, um vídeo daqueles pastores que estavam com o presidente na porta lá de Brasília, e eu, por que, não sei, não me pergunte, a segunda vez que eu ouço, eu chorei. Eu vi outras coisas de outros homens de Deus, que acredito que sejam de Deus, não estou aqui para julgar, mas eu chorei muito quando eu vi aqueles pastores que ficaram noites para buscar o palácio, o presidente, e foi através daqueles homens, eu recebi outros vídeos de outros falando outras coisas, Deus usou aqueles simples pastores de uma cidade pequena. Sabe o que eu ouvi dizer também? Que os grandes avivamentos do mundo, desde Pensacola, que é um avivamento que a gente se inspira muito na nossa igreja no Morumbi, que Deus nos últimos tempos ele não usaria as grandes estrelas espirituais para fazer os grandes avivamentos. Ele usaria, como eu falei para vocês, muitos sacerdotes juntos. Ele usaria muita gente junta, mas muita gente que seria sacerdócio espiritual. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Se o meu povo se humilhar, não é o sacerdote. Se o meu povo se humilhar, os sacerdotes também fazem parte do povo. Nós precisamos prestar um pouco atenção e ir um pouquinho mais alto para entender qual será a vontade de Deus, né? Qual vai ser a vontade de Deus? Nós podemos ter surpresas
daqui a pouco, né? bem maravilhosas. Eu gosto de ir lá para o livro de 2 Crônicas 20:20. Ah, quanto eu falei desse versículo na nossa igreja. Crê no Senhor Deus. Crê no Senhor Deus, estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Crê no Senhor Deus, estareis seguros. Enoque foi arrebatado. Enoque andou 300 anos com Deus. E sabe por quê? A Bíblia diz que ele foi arrebatado porque ele andava com Deus. Ele cria em Deus. O jejum não é nada se não for para Deus. E se não for com fé em Deus. Pedro falou sobre isso no livro de Atos. A fé não é em mim, Pedro. A fé é em Jesus. A fé é em Deus, o autor e consumador da nossa fé. Onde nós vamos colocar a nossa fé? Porque muitas pessoas estão fazendo jejum como um rito. Muitas pessoas vão à igreja, mas quantas delas são o povo de Deus, mesmo dentro das igrejas? Escute-me, o povo de Deus que veio, para quem Deus estava falando isso lá dentro de Israel, a gente precisa saber, não era todo o povo de Israel, era o remanescente que saiu do cativeiro, e normalmente Deus usa o remanescente, a minoria. Em grandes batalhas como essa de Josafá, o povo de Israel era ínfimo perto da multidão de inimigos que levantava-se contra Israel. Então, crê no Senhor Deus, estareis seguros. 2 Crônicas 20:20. E Josafá se assusta com aquela multidão de inimigos. Hoje nós temos uma multidão de inimigos. Na verdade, principados, potestades, dominadores desse século nas regiões celestiais. E essa crise que se desdobra em algumas ondas, como alguns falam, em alguns gafanhotos, que são uma metamorfose de pragas, ela tem muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos. Eu queria saber onde é que estavam os políticos do Brasil quando o carnaval já acontecia em meio ao coronavírus. Eu queria saber aquele governador do Rio de Janeiro que tanto, assim, um pai da pátria, que pôs lá a capa contra, se rebelou. Eu queria saber onde ele estava no carnaval, de São Paulo também. Porque, se eu não me engano, o carnaval foi um pouquinho antes já foi dentro do coronavírus, perdão, mas antes da grande fase. Agora eles estão preocupados com a economia e com o dinheiro. Eu queria saber onde eles estavam, que não construíram hospitais para que a gente tivesse agora um isolamento, como o nosso presidente pede, vertical. Eu não estou defendendo, não. Né? Por quê? Porque os hospitais vão colapsar, diz lá Claro que os hospitais vão colapsar. Esse pecado, esse vírus já vem muito tempo atrás. Nos últimos anos, muitos vírus. E aonde foi o dinheiro? O dinheiro foi para a turma de quem cuida hoje do Congresso, de quem cuida hoje do Senado e de alguns inimigos que estão causando mais problemas ainda. Usando desta crise para fazer o seu palco, o seu palanque político. Onde eles estavam que não construíram os hospitais? Onde está esse dinheiro? Está lá com o Sérgio Moro, que desmistificou tudo isso no Lava Jato e outros tantos. Onde eles estavam? Onde eles estavam no carnaval? E agora são os pais da pátria. Estão, pelo menos, se colocando nessa posição. Então precisamos prestar atenção para a gente não ser enganado. A Bíblia fala sobre rasgar o coração, se humilhar. A Bíblia não fala sobre rasgar as vestes, mas de rasgar o coração, que Deus pode se voltar para nós. Em 2 Crônicas, nessa batalha 20, era uma multidão de inimigos. Então hoje existem muitos inimigos para destruir o mundo. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo, desse século, é Satanás. Mas o mundo Deus deu aos filhos dos homens, para que a gente cuidasse da terra. E nós, como cristãos, a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então o jejum é uma manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar. É uma forma de fazer uma greve. Em vez de se rebelar, fazer panelaços, um jejum dá muito mais resultado de oração do que um panelaço. Um jejum a favor do presidente, do governo, dos seus ministros e de todos os governadores, até aqueles que estão provocando dissensão por causa de inveja
que estão provocando brigas, isso ajuda bastante na crise, bastante mesmo, porque uma casa dividida não prevalece. Então nós precisamos ver nesse livro de 2ª Crônica como Josafá, quando Josafá fala, a Bíblia fala, ele proclama um jejum e oração. E a Bíblia fala assim, não temais nem vos assusteis, porque nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Então quando você faz jejum e oração, não somos nós que vamos pelejar. Quem vai pelejar é o exército dos céus. E olha, ele é bem maior do que o exército de Josafá e do que a multidão de inimigos que vinham contra Israel assustada. Mas presta atenção, Deus falou para Josafá através da palavra, dos profetas e de Deus, não temais nem vos assusteis. Nós precisamos não entrar em pânico, povo de Deus. Agora, para não entrar em pânico, nós precisamos jejuar de alimentos carnais para poder nos alimentar um pouco mais de alimentos espirituais, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, jejum e guerra espiritual de Deus. Nós precisamos fazer jejum. Quando eu falei desde o começo que eu entrei, eu preguei sobre Joel. Estão pregando agora, eu preguei há 2, 3 meses atrás sobre Joel. Nós precisamos fazer mais a vontade de Deus. Em vez de ficar nervoso, irrequieto, ansioso, angustiado, troque as suas roupas de angústia e de ansiedade por vestes de louvor. Com vestes de louvor, com alegria. Uma música antiga. Eu vou trazendo a arca é a presença de Deus. Olha que tempo lindo para a gente louvar, para a gente fazer jejum, para a gente glorificar, para a gente ler a Bíblia. E tem pessoas que estão preocupadas porque não estão tendo tempo para tingir o cabelo. Eu vi uma repórter falando isso. Olha as prioridades. A pessoa saiu de casa correndo o risco de se contagiar para jejuar o cabelo. Olha o nível de prioridades do mundo. Olha que nível, né? Deus dando uma chance dessa, né? Ou a situação, ou Deus, ou o vírus, para que as pessoas ficassem juntas, de luto, como família, orando juntas, buscando a face de Deus, reduzindo o grau de atividades. Daniel fez um jejum que ele reduziu o número de atividades agradáveis, manjar agradável. Daniel não se alimentava, não se contaminava. Precisamos fazer jejum, não é só de alimento. Jejum de televisão, principalmente de algumas TVs, de algumas emissoras. Precisamos fazer jejum de computador, de WhatsApp às vezes. Não adianta ficar vendo notícia de todos os lugares. Precisamos fazer jejum de outras coisas, de computadores, de jogos. Precisamos. Era tanto jogo, era a Champions League, era a Copa do Mundo, era Olimpíadas, e quase os caras não adiam a Olimpíada, demoraram. E o mundo correndo, era Olimpíada, era Copa de tênis, era Copa, era convenção. E a igreja entrando nisso também, né? Muitas convenções, muitas não sei o quê, muitos ajuntamentos. Será? Deus falou assim, será? Dá uma freada aí no ônibus para ver se o pessoal se ajeita. Dá uma freada aí para ver se cada um se acha. Então esse jejum do povo de Deus para o Brasil, para a equipe governamental, ele é lícito, mas precisamos entender que é um jejum para a igreja também. E que precisamos fazer hoje, que é dia de ceia, nossas confissões individuais. Ele é coletivo, mas ele é individual. Se o meu povo... E você é povo de Deus, você é raça eleita, você é nação de propriedade de Deus. E o jejum vai exacerbar ele vai tornar visível, ele vai fazer nítido essa tua identidade espiritual, que é mais uma coisa que o jejum faz. Então, olha o que Josafá ouve de Deus. Se posiciona. Cristãos do Brasil, se posicionem. Onde é que estava a sua posição? Estava um pouco mais para a direita, mais para a esquerda, um pouco demais para o trabalho, um pouco demais para o evangelho da prosperidade. Olha, eu amo a teologia também da prosperidade, mas o evangelho não é só pare de sofrer. O evangelho muitas vezes é pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O evangelho muitas vezes... Dizia Paulo, soube viver apertado, soube viver com fartura. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vamos passar por uma provação, que nos trará aprovação. Será que conseguimos não ter também todas as regalias que
que o mundo tem trazido para o povo de Deus, eu não estou dizendo que ela seja um pecado. Eu estou dizendo que a troca de prioridades é erro de alvo e é pecado. Ou será que esquecemos do buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus? Eu não quero fazer minha justiça contra partidos políticos, contra governadores, tenho minhas opiniões, mas eu quero a justiça de Deus. E todas as outras coisas nos serão adicionadas. Ou seja, depois de buscar a Deus vem uma adição. Porque a nossa preocupação com a comida, com a bebida, não é o alimento mais do que a vida. A vida é mais. O corpo é mais do que as vestes. Eu estou tão feliz que esses dias, algumas matérias, psicologia a respeito dos psicólogos. Olha, você precisa em casa, tem pessoas que estão botando seu terno para imaginar que elas têm uma disciplina, que elas vão para o trabalho. Será? Comece a fazer essa pergunta, será? Desculpa, eu estou de training, porque se eu levantar eu estou de moletom e estou adorando. Eu estou adorando, eu não estou de férias, mas quantos anos da minha vida eu precisei escolher o melhor terno, a melhor produção, a melhor roupa para isso, roupa para aquilo. Agora estou questionando quanto meu armário está cheio, quanta gente precisando de roupa. Estou dando uma olhada para ele, está na hora de a gente esvaziar os armários, não vai precisar tanta roupa. A hora que voltar a precisar de novo, a gente compra mais, ajuda a movimentar a economia. Faz um desapegue-se na sua casa. Já vamos fazer isso na nossa igreja, nós vamos abrir a igreja para recolher alimentos, nossos diáconos estão cuidando disso, vamos começar a pensar nisso. Muitas pessoas vão precisar de alimentos e de roupas, vamos fazer aquele prédio, a gente tem um prédio que Deus deu bonito, vamos começar a arrecadar alimentos, vamos começar a dar o que... Vamos abrir espaço para Deus, vamos nos posicionar, abrir espaço é uma forma de nos posicionar. Vamos jogar as tranqueiras fora, os entulhos fora. O que Daniel fez? Daniel jogou os entulhos fora. Daniel acabou com um manjar agradável 21 dias. A palavra no hebraico ali, lechem, ela quer dizer pães, bolos, tortas. Presta atenção, Daniel foi um homem que conseguia conversar com o anjo. Será que nós estamos preparados para conversar com o anjo se ele descesse? Sabe o que um anjo falou para Daniel no jejum de Daniel? Quase 90 anos, Daniel ainda conversava com anjos. Glória a Deus que eu quero isso para mim. Será que eu e você estamos preparados para receber anjos? Tal jejum, dedicação, disciplina, diligência de Daniel, que o anjo aparecia para dizer para ele o destino das nações. Eu mandei também pelo meu grupo de WhatsApp, 1986, uma pessoa, um homem de Deus, para mim um grande profeta lá nos Estados Unidos, 1986 ele falou que essa peste viria. Tá lá em Amós 3,7. Tá lá em Amós 3,7. Deus fala tudo que ele vai fazer para os seus servos, os profetas. Mas não é agora, eu estou vendo um monte de profeta pegando carona, querendo pular na frente, e não é agora. 1986, 24 anos atrás, tá lá no meu grupo, para quem ainda me ouve, né? Para quem me ouve. Tem pessoas que me ouvem de fora da igreja, tem pessoas que me ouvem dentro da igreja, tem pessoas que não me ouvem dentro da igreja, e tem pessoas que não me ouvem fora da igreja. Quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus também não era ouvido lá em Jerusalém, no meio da turma dele. Aí Jesus foi pregar em outros lugares. Fica sabendo que Enoque, o homem que andava com Deus, não era muito popular. Paulo também não era um homem muito popular, porque ele não costumava falar as coisas para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Chegou a hora de nós começarmos a agradar a Deus de verdade, entendermos a vontade de Deus. Veja, nem a morte de Jesus na cruz, nem a crucificação seria importante. O que dirá um jejum? Tem coisa mais difícil de fazer do que a crucificação. Tem coisa mais difícil de fazer do que morrer na cruz, ser traído, crucificado, cuspido e humilhado. Mas tinham 2 ladrões com Jesus na cruz. Também estavam na cruz. Mas qual a motivação dos outros 2? Você estude lá e você vai ver a motivação dos outros 2. Mas sabe qual foi o segredo de Jesus? Ele sempre dizia para os discípulos, falava, olha Jesus, agora é só hora de morrer, não morre não, morre agora. Os irmãos, não morre não, Pedro. Jesus falou, ainda não era chegada a minha hora. Toda promessa de Deus tem o modo e o tempo. Esse profeta profetizou há muitos anos atrás.
Quanto poderíamos nos ter preparado, também como povo de Deus. Mas ainda há tempo de mudar o resultado, de nos prepararmos. Eu gosto de 2 Crônica 20:20, porque antes de tudo isso, crê no Senhor Deus, estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Tome posição. Tome posição. O que é tomar posição? Um P, prece, oração. Outro P, junto. Você é o povo das promessas. Tome posição. Tome posse das suas promessas. Nós somos o povo da promessa. E a promessa é reaver os valores espirituais da nossa vida. A promessa é estar debaixo do propósito da vontade de Deus. Será que estamos todos debaixo da vontade plena, da vontade soberana, ou vivemos de plano B? Precisamos estar debaixo da vontade soberana de Deus, porque aí todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, todo mundo ama isso. Mas é boa, perfeita e agradável para quem? Para Ele. Está muito desagradável para muita gente. Como eu disse para vocês, eu confesso que estou curtindo, no sentido de orar, de louvar, de ter mais tempo para Deus, para minha família, para mim. E isso vai cooperar de alguma forma. Porque não adianta eu ficar ansioso, eu preciso buscar o reino de Deus. Se eu ficar ansioso, eu não faço nada. Eu fico andando de lá para cá, como alguns, procurando panelaços, procurando coisas extras, externas. O que vai resolver o problema nosso é buscar coisas internas, valores espirituais, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que tomar posse. Depois de tomar posse, nós vamos ter os despojos. Josafá, ele ganhou presentes, recompensas, despojos. E depois ele teve a vitória. E depois da vitória ele teve a paz. Mas a paz que vem da vitória da guerra é diferente da paz que vem dentro da guerra. Jesus falou, eu vos dou a minha paz. A minha paz, ela é diferente da paz do mundo que o mundo te dá. A minha paz transcende, ela é do alto, todo o entendimento. Para você ganhar uma paz externa, eirene no hebraico, você precisa ter a paz interna, shalom. A plenitude do Espírito Santo, as bênçãos de Deus. E o povo de Deus precisa viver esse sossego, essa tranquilidade. Precisamos parar de ser irrequietos, hiperativos. Ficar andando como atrás a própria Bíblia fala, né? Atrás de movimentações, às vezes, que nem são espirituais. Comichões nos ouvidos. E nos concentrar, cada um no que Deus nos deu para fazer. Cada um nos seus ministérios, ouvindo os seus líderes, ouvindo as direções que Deus está falando para que a gente faça. Eu gosto de Josafá porque ele fala muito sobre isso, sobre paz, né? Sobre propósito. Agora, quais são os propósitos do jejum? Josafá estava em guerra. Então, um dos primeiros propósitos do jejum é a preparação para a guerra. Nós estamos em guerra, sempre há guerra ao derredor. Não, mas a guerra é o vírus. Não. O diabo, o nosso adversário, está ao derredor procurando a quem possa tragar. Será que ele pode nos tragar? Será que ele pode nos tragar? Ou será que nós estamos debaixo da soberana, humilhados debaixo da soberana mão de Deus? Então, o jejum é uma preparação para a guerra. Jesus jejuou antes de uma grande guerra com o diabo. E olha onde o diabo foi mexer, ele com fome, 40 dias sem comer, tomou água. Mande que essas pedras se transformem em pão. Então, cuidado com o que a gente pede, porque o diabo estava fazendo uma oração ali. Olha, Jesus! O diabo estava orando para Jesus ali. Ele sabia quem Jesus era. Mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Mas de jejum, oração, fé espiritual, de toda a palavra que vem da boca de Deus. Tem um outro texto na Bíblia que fala em Isaías. Por que vocês procuram roupas que não matam o frio, pão que não alimenta a fome, e bebidas que não matem a sede? Vinde a mim, bebei e comprai de graça, e vocês serão verdadeiramente alimentados. Aqueles que têm fome e sede de Deus serão saciados. E saciar será uma grande chuva.
Porque Deus falou lá no 2 Crônicas, ele manda chuva do céu. Chuva é bênção material, espiritual, chuva, tudo, plantio, agricultura, tudo. Deus vai mandar uma grande chuva do céu e é o avivamento. Se a gente está buscando o avivamento depois de tudo isso, estamos corretos de acreditar que vem um grande avivamento. Porque toda vez que uma nação está em muito pecado, e o mundo está em muito pecado, vem uma grande tribulação para que haja um avivamento. É uma grande hora. Porque as nações ocidentais e orientais, elas não estão servindo a Deus. Muita erotização da sociedade, muito adultério, muita promiscuidade, muita idolatria, muita feitiçaria, muita falta de reverência a Deus, muita inveja, muita dissensão, muita emulação, muitos ciúmes, muita porfia, Gálatas 5, 19 e 20, muita porfia. Não pense os tais que herdarão o reino de Deus. Nós queremos o que? O reino de Deus? Se nós queremos o reino de Deus, nós precisamos também como cristãos hoje nos avaliarmos. A Bíblia diz, avalie-se o homem, pois. Muitos de dentro da igreja estão dormindo, estão doentes na igreja de 2 de Coríntios. Porque não conheciam a amplitude da salvação. Eu quero trazer para você hoje uma amplitude de tudo. Quero conseguir ser usado por Deus para ampliar os seus horizontes, a sua visão, para aumentar as suas estacas, para você ter uma visão de Deus, sobre a vontade dele, sobre os propósitos dele, sobre o tempo dele, sobre o modo dele. Então, quais são os propósitos do jejum? Quais são os propósitos do jejum? Então nós podemos dizer, número 1, o jejum ele serve para preparar para a guerra. Número 2, o jejum serve para oração e arrependimento. Se o meu povo se arrepender. Número 3, o jejum serve na hora da aflição. Davi orava quando os seus parentes estavam enfermos, quando o filho de Batseba não estava bem, Davi orava. Davi orava por enfermidade. Davi orava por morte também, por luto, né? Então esse jejum, eu disse lá no começo também, é um jejum de luto. Luto você não fica. Você não fica num cemitério empavoado. Você fica sóbrio e vigilante. Davi orava por esse luto de Saul e de Jonatas. Olha que Saul aprontou poucas e boas para cima dele. E ele orou por Jonatas, ele jejuou. E ele ficou de luto. Então o jejum serve para lutos, para morte, para aflição, para preparação de guerra, para arrependimento, para enfermidade, para viagem. No livro de Esdras, Esdras ora à beira de um rio para viagem. Que viagem? O luto serve para viagem do Brasil. Como é que está essa viagem do Brasil? Como é que está essa viagem dos nossos filhos, da nossa família? Estava fácil, antes desse vírus, a gente educar os filhos nas escolas? Caras ou baratas? Porque algum autor disse, eu não conheço o nome, que a pobreza mata 1000, mas que a riqueza mata 10.000. Veja que quem mais pegou coronavírus foi quem estava viajando, quem estava nos outros países do mundo. Eu não estou dizendo que não vai chegar em outras camadas, mas eu estou dizendo para vocês que como seria a viagem dos nossos filhos daqui para frente? Eu não consigo imaginar para frente, mas eu tenho um filho de 18 anos. E ele não vive no meio do povo de Deus o tempo todo. Ele tem que ir para o colégio, para a faculdade agora. Como estão as faculdades, os colégios? O que os professores estão ensinando? Há pouco tempo atrás a gente viu o que os professores estavam ensinando. As teorias que estavam ensinando. E a proibição do cristianismo. Então, eu estou muito feliz que meu filho está dentro de casa fazendo faculdade virtual. Como seria a viagem dos nossos filhos para frente? A Bíblia diz que em determinados momentos nem os filhos dos grandes homens de Deus seriam salvos por causa de certas gerações perversas. Como seria a salvação dos nossos filhos daqui para frente? Da forma que o mundo estava, ou está ainda. Se não houver uma purificação, uma limpeza. Não que o jejum faça isso, o jejum não faz isso. Deus faz isso. Mas Deus usa o jejum como louvor, como adoração, como a fé, como outras armaduras espirituais, armas espirituais.
O jejum serve para proteção. Esther pediu proteção para falar com o rei. Ela fez o jejum de proteção. E o jejum para Daniel foi por intercessão, que foi ouvido. O anjo falou, eu ouvi no primeiro dia. Mas estava tendo lá uma pancadaria espiritual, uma guerra. Mas agora eu cheguei e o anjo ouviu a oração e atendeu o pedido de Daniel. O jejum, ele fomenta também o avivamento como oração. Ele ajuda. Lembra que eu falei outro dia? Avivamento é tornar Deus nítido. Avivamento é tornar Deus visível. Avivamento é realçar Deus. O povo de Israel jejuava, mas não era ouvido porque o motivo do jejum não era realçar Deus e a vontade de Deus. Jejum serve para tornar Deus visível, serve para Deus agir no avivamento. Nós precisamos de um avivamento, e todos os avivamentos eu te mostro na Bíblia. O motivo maior dos avivamentos era a busca da face de Deus. O jejum nos torna mais susceptíveis, mais sensíveis para buscar a Deus e a face de Deus. Se o meu povo me buscar, e se me buscar, me achará, buscareis e me achareis, Jeremias 29, quando me buscareis de todo o coração, eu serei achado de vós. Então essa busca é de coração, como Davi, com louvor em primeiro lugar. Quando Josafá fez a oração, e ele teve essa visão, e Deus falou para ele, se posiciona. Eu esqueci de falar isso, mas qual foi a primeira coisa que Josafá fez? Ele colocou uma equipe de adoração em primeiro lugar. Então, primeiro lugar de posição, por que louvar a Deus? Para trocar vestes de angústia, de ansiedade por óleo de alegria. Então, a equipe de Josafá saiu louvando. Por quê? E o que o texto diz quando eles louvaram a Deus? Rendei graças a Deus, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Veja, Deus não vai mudar por causa do jejum. Porque a mão de Deus não está encolhida. Deus está sempre pronto. Mas ele diz na Bíblia que ele não pode nos abençoar por causa dos nossos pecados. Mas que a mão dele não está encolhida. Então o jejum serve para que a gente espiritualmente se arrependa. Peça perdão pelos pecados, não só nossos, dos governos, dos pastores, dos pregadores, dos médicos, dos enfermeiros, das nações, dos nossos pais. Nós temos que agonizar, pedir perdão. Nós temos que sentir vergonha do pecado. O Espírito Santo nos faz sentir vergonha do pecado. Você estava confortável vivendo lá fora? Muitos estavam confortáveis vivendo lá fora e não estão confortáveis vivendo dentro de casa. Pois eu estou preferindo viver dentro de casa. Não porque eu não gosto de ir lá de fora. Nós não somos monges daqueles tipos que vão ser colocados num monastério. Mas presta atenção. Estudando um pouco de história da igreja, eu vejo que no pior período da igreja, no período de trevas da Idade Média, os monges buscaram um lugar separado. Nós não vamos ficar sempre assim, mas buscaram um lugar separado porque não estava dando para aguentar Roma, nem os sacerdotes de Roma, nem os bispos de Roma, porque eles detinham toda a riqueza da igreja, porque os cultos não eram os cultos da forma de Deus, a língua ninguém entendia, as reuniões não eram do jeito que Deus tinha planejado para a igreja primitiva. Os sacerdotes estavam vendendo salvação mágica. Escuta, o jejum não é mágico. Deus é que pode todas as coisas. Ele é o foco do nosso jejum. A igreja da Idade Média perdeu o foco de Deus. Precisou aparecer muitos anos depois de muitas guerras, monges, apareceu Lutero. Nós nos chamamos protestantes porque num dos concílios não queriam fazer propaganda do protestantismo. Parece algo que acontece hoje. Eles só faziam propaganda do que interessavam para eles. E o grupo de protestantes da Reforma protestou. E eles protestaram o quê? Porque a salvação não era pela fé, nem o sacerdócio do crente. Então nós precisamos ser sacerdotes, precisamos ter fé, precisamos entender os propósitos do jejum, de intercessão. Precisamos tornar Deus visível nesse jejum. E precisamos exacerbar o poder de Deus.
intensificar jejuns e oração. Não vamos parar hoje. Glória a Deus pelos pastores que clamaram, que alguns foram usados perto do presidente, quem não teve lá com o presidente, que pediu pelo jejum, pelas mídias, glória a Deus também. Eu também vinha pedindo por isso, clamando, todos nós clamamos por isso. Glória a Deus. Deus fez de uma forma que Ele sempre gosta de fazer, da forma dele. Mas nós não vamos parar de jejuar daqui para frente, nós temos que intensificar. Se nós queremos a ativação dos dons, como eu falei do livro de Atos, se nós queremos a plenitude do Espírito e o avivamento, nós temos que fazer jejuns. Nós vamos entrar em jejuns. E jejuar a televisão, às vezes, diminuir tempo de televisão, diminuir tempo de prazeres, de jogos de futebol, de jogos de videogame, e começar a se voltar para Deus. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, eu me achegarei a vós. Coisa linda. Jonas, foi para Nínive. Nínive era parecido com o mundo de hoje. Ficou 40 dias pregando arrependimento. Jonas não queria ir para Nínive porque o pecado, a nação era pagã. E nós já estamos vivendo que metade do mundo, bem mais da metade do mundo, não tem essas estatísticas. No caso do Brasil, dizem que nós somos 60 milhões, 70 milhões de cristãos. Então, 35% só. 200 milhões. Então, de verdade, se a nação não é pagã, é semi-pagã. Porque a maioria não crê no poder de Deus de verdade. E busca Deus sobre todas as coisas ou em primeiro lugar. Basta ver as atitudes, a gente vê. Senão o Brasil estaria muito melhor, pode ter certeza. E o mundo. Então, Jonas pregou, ele não queria ir para Nínive. Deus fez ele lá através do grande peixe, porque ele estava fora da vontade de Deus, vocês sabem da história. Ele estava num barco que não era o dele. Cristão fora do barco que não é dele, ele atrapalha. Homens de Deus que não conhecem o propósito de Deus, que não conhecem a igreja de Deus para ele, eles atrapalham mais do que o diabo. As pessoas que estão fora da vontade de Deus, que conhecem a Deus, eles conseguem atrapalhar mais do que o diabo. Pode ter certeza, pode ver isso na Bíblia. E Nínive era uma potência, tipo uma Nova York. Nínive era uma capital que tinha 20 anos de suprimento. Se houvesse uma guerra e se o abastecimento fosse interrompido de Nínive, eles tinham 20 anos. Não que nem as economias de hoje, não. Se os Estados Unidos deu lá os trilhões deles, mas não sei se eles aguentam 6 meses. O Brasil está gastando as reservas de uma reforma fiscal de 800 milhões, que era para ser de 1 bilhão. Paulo Guedes anunciou 600, 700, vai chegar a 800 milhões. Nínive tinha 20 anos de reserva. Estava tudo bem para Nínive. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que vamos resolver a economia. Eu me lembro em empresas que eu trabalhei e o pessoal dizia, não, mas o Bolsonaro precisa parar de querer resolver esse negócio de igreja, de cristão, de conhecereis a verdade vos libertará. Ele só tem que resolver o problema da economia. Sim, para os empresários, só resolver o problema da economia é bom para eles. Resolver o problema das coisas é bom para eles, mas Deus não quer resolver só o problema da economia. Ou, melhorando, a economia para Deus trata-se da riqueza das nações. Trata-se de fortuna, não trata-se de riqueza. Fortuna significa moral, significa servir a Deus, significa o quanto de famílias que não separam os seus casamentos, o quanto de filhos que não estão no psicólogo ou jogados na mão de pessoas enquanto mães e pais trabalham. Quantos de não drogados temos na população? Quanto de não homossexualismo ou de erotização, de adultério, de divórcio? Isso para Deus é economia. Isso para Deus é economia. Então Deus, se a economia tiver que ser destruída, Apocalipse vai acontecer tudo isso, né, irmãos? Vamos cair na real. Eu não estou dizendo que estejamos no Apocalipse, mas até onde esse vírus Deus vai querer levar, eu tenho certeza que o sopro de Deus resolve tudo isso. A Bíblia chama de hálito. O hálito de Deus resolve tudo isso, seca tudo. Amanhã, se Ele quiser. Mas eu não tenho procuração ainda oficial de Deus para dizer quanto tempo vai durar. Eu profetizo, tive palavras de Deus de quando a gente voltaria a trabalhar. Mas voltando a Nínive, por que os hospitais estão colapsados? Né? Porque nenhum governador parou o carnaval, nenhum governador parou de gastar tantas coisas antes disso, nenhum presidente, né? Os últimos 16 anos a gente viu a bandalheira, a corrupção. E essa turma é que está
tentando, de novo, estabelecer o caos. E todo mundo sabe da corrente política que existe por trás disso. Eu tenho minhas convicções também, mas não quero entrar nisso agora. Mas Deus, a justiça de Deus vai ser praticada. Então, queria que você pegasse o teu cálice, se você não tiver suco de uva, hoje pega aí um copinho d'água, pega um pedacinho de pão. A ceia fala muito sobre arrependimento, que é o foco. Se meu povo se humilhar e se arrepender, eu sararei a vossa terra. Eu espero ter esclarecido um pouco do objetivo, da motivação do jejum, dos propósitos do jejum. Algumas pessoas essa semana tentaram pedir esclarecimentos para mim sobre o jejum, não sabiam que ele era tão forte assim a nível de arma espiritual. Mas veja, focado em Deus, para Deus. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Temos uma música também, né? Temos uma música, o sol, a lua, as estrelas, ok? Nada se compara à formosura de Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, Senhor, nós te entregamos o nosso cálice agora, de ceia. Eu vou tomar a minha depois, mas eu quero que o teu povo hoje faça ceia pedindo primeiro uma avaliação, fazendo uma avaliação pessoal. Avalie-se o homem, pois. Então, a primeira coisa, meu irmão, é nós nos avaliarmos. Faça uma avaliação, né? Antes desse vírus, vamos dizer, antes do vírus. Vamos fazer uma avaliação de quanto cristãos, e de quanta motivação verdadeira, de quanta vontade de Deus, e de quanta manifestação da glória de Deus, e de quanto nós jogamos fora de tempo com atividades que não glorificam a Deus, de quanto nossos olhos olham para as coisas que não glorificam a Deus, de quanto nós não buscamos Deus em primeiro lugar, e por isso nossas vidas não são 100% frutíferas, porque Deus, Ele sempre faz o melhor com aquilo que a gente tem de fidelidade com Ele. Faça uma avaliação, né? Muitos estão doentes dentro das igrejas e dormem. E eu sei que se essas pessoas acordarem hoje, se esse vídeo chegar em muitos lugares, as pessoas despertarem, houver um clique do Espírito Santo, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, nós teremos muito mais cristãos nessa guerra, porque eu não acho que nada vai acabar hoje, que não vai ser esse jejum que vai amanhã, mas acredito sim, que foi muito bom, que isso tem a mão de Deus, por servos de Deus, e que é o começo de uma mudança, né? E de que nós declaramos que queremos te buscar em primeiro lugar, Senhor. Precisamos fazer uma revisão nas nossas vidas, uma revisão nas nossas prioridades, uma revisão nas nossas ansiedades, uma revisão nas nossas enfermidades, porque o mundo já está doente faz tanto tempo, e só agora acordamos. O mundo morre muito mais, a gente viu, de problemas de coração, de infarto, de diabetes, de leucemia, de AIDS, de HN1, de gripe, de fome. 30% do mundo passa fome. Jejum é bom para você sentir o que as pessoas sentem de ir dormir com o estômago roncando, né? O que nós estamos fazendo pelas pessoas que estão com fome? A Bíblia diz que a gente deve se entristecer com aqueles que estão tristes e nos alegra. É hora de a gente se entristecer com quem passa fome há tanto tempo, não agora. Agora porque alguns que nunca passaram fome, veem a possibilidade de passar fome, estão se mexendo. Talvez seja bom para os nossos governadores começarem a se mexer, presidentes, equipe, né, para uma próxima, porque vai ter próxima. Se o mundo não acabar, não for as pragas de Apocalipse, que eu acho que não seja, nós vamos passar por muitas outras dessas. Será que vamos aprender as prioridades, onde os gastos têm que ser feitos, onde a dedicação tem que ser feita? Será, Senhor? Eu peço perdão, Pai. Eu peço perdão pelos governos, pelos médicos, pelos pastores, por mim, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus antepassados, Senhor. Cada dia eu sinto mais tristeza, eu agonizo por causa do pecado, Pai. Convence-nos, todos que estão ouvindo, do pecado, da Tua justiça. Qual a Sua justiça? E convence-nos nós do Seu juízo. 100 anos depois, porque Nínive se arrependeu, o Senhor desviou o juízo de destruição de Nínive. Mas sabe o que aconteceu 100 anos depois? Nínive recebeu o juízo através do profeta Naum, porque não adiantou aquela volta momentânea para Deus.
Eles precisavam ter feito muito mais. E tomara que nós somos um povo reconhecido como um povo de memória curta, nós brasileiros. Eu passei muito nervoso no final do ano, antes dessa enfermidade. No final do ano, quando algumas pessoas, onde eu passei o meu final de ano, já estavam querendo armar revoluções contra o governo, saírem às ruas,